Hoje a gente vai falar de um tema muito pedido por vocês lá nos comentários do vídeo 18. Pornografia, masturbação e, claro, o que a espiritualidade tem a ver com tudo isso. Mas, como sempre, nesses vídeos que eu tenho feito, a ideia é falar do tema sem julgamento, sem moralismo, né? Aliás, antes da gente entrar no tema, queria fazer uma reflexão sobre isso. No vídeo que eu fiz sobre tatuagens, por exemplo, dessa nova série, eu tive essa atitude de não ir com moralismo, com julgamentos, e eu vejo que nem todos compreenderam, né, o que eu fiz ali. Muita gente me escreveu dizendo algo como, mas a Torá proíbe tatuagem. Bom, a isso eu diria duas coisas, né? Primeiro, e talvez a mais importante, vale a pena a gente lembrar que uma coisa é judaísmo, outra coisa é a visão espiritual ou mística dos temas. Sim, obviamente o judaísmo proíbe tatuagens, né? Se fosse para fazer um vídeo sobre isso, sobre esse tema, eu acho que seria a coisa mais fácil, a coisa mais rápida do mundo. Dá para fazer um vídeo de 2, 3 minutos. Cita Levítico, né? Fala que é proibido, pronto, encerra o vídeo, até a próxima. Aliás, nem precisaria do vídeo, né? Porque o que não falta é rabino falando disso e o conhecimento é amplo, o conhecimento já é disseminado sobre o tema. Como vocês mesmos, ouvintes, vieram me alertar nos comentários, né? A Torá proíbe e tal. Então, ok, o que eu pretendo nesses vídeos é uma análise para além da letra da lei. Sim, obviamente eu sei que a Torá proíbe, né? Mas ainda assim, as pessoas fazem tatuagem. E aí eu quero analisar o fenômeno como algo humano, eu quero analisar o fenômeno como algo espiritual, percebe? Bom, e a segunda coisa que eu diria é que quando as pessoas vieram comentar isso, acho que elas esqueceram de algo simples. Os vídeos que eu coloco no YouTube, por definição, eles são públicos, no amplo sentido da coisa, realmente público, né? Chega a todos, a qualquer pessoa. Então quem está do outro lado assistindo não é judeu, não é necessariamente judeu, né? Pode ser que tenha judeus. E por definição, essa pessoa não é obrigada a seguir a Torá. A bem da verdade, tem um monte de judeu que pode estar assistindo e que não segue a Torá. Então a gente volta ao primeiro ponto, né? Será que o vídeo é para falar que o judaísmo proíbe tatuar? Isso é sabido, isso é batido, né? O meu interesse é chegar nas pessoas, amplo sentido, que querem tatuar e não sabem o significado espiritual disso. Ou pessoas que têm tatuagem, se arrependeram de fazer, hoje talvez levam uma culpa, e aí o vídeo é, preciso levar essa culpa ou não, né? Ou o vídeo é para estudiosos da espiritualidade, que querem entender a relação corpo-alma, o que talvez as tradições falam sobre isso, percebe? Então, enfim, já acho que deu para entender. É por essas e por outras que eu digo que a ideia desse vídeo, e de todos os outros dessa série, é analisar os casos, os fenômenos, sem julgamento, sem moralismo. Tá? O que eu estou tentando é entender os fenômenos como eles são, o máximo possível dentro da verdade e da consciência. Tá? Então, dito isso, vamos ao tema. Masturbação, pornografia, etc. Só que antes vou fazer também os chamados que eu sempre faço, né? Você que chegou até aqui, por favor, se inscreva, deixa o like nesse vídeo, porque isso ajuda demais o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Aliás, estamos batendo recorde aí de inscrição, agradeço muito a vocês. Outra coisa, sempre comenta aqui embaixo, não deixa de comentar, não pense assim, meu comentário é bobo, nada disso. Eu adoro saber a sua opinião, gosto de ler as dúvidas, sempre que possível respondo, eu sempre leio e de vez em quando respondo. Se você quiser pedir vídeos, faça isso no vídeo de número 18, sobre reencarnação. Você pode pôr aí na busca Yair Alon 18, vai achar, ou Yair Alon Reencarnação. E se você puder, considere apoiar o meu trabalho e ainda contribuir com caridade social, se tornando um membro pagante aqui do canal. Você escolhe uma taxa que você quer pagar por mês, tem taxas bem baixinhas, você me ajuda na caridade social e você ainda ganha direito a brindes muito bacanas. Outra opção, se você quiser, em vez de um compromisso mensal, é você usar o botão Valeu aqui embaixo do vídeo, ou a chave Pix, se você está no Brasil, e o link Wise Swift, se você está no exterior. Tá tudo aqui nos comentários, você pode acessar facilmente. Muito obrigado pelo seu carinho. Bom, então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. A pornografia, hoje, e desde que ela talvez surgiu, ela é apresentada como uma fonte rápida de prazer. Mas, na verdade, o que ela entrega, na prática, é uma experiência quase sempre solitária, uma experiência artificial e, a longo prazo, uma experiência vazia. Não vou entrar aqui no mecanismo neurológico da coisa, até porque eu não sou especialista, mas é sabido que a pornografia, como várias outras coisas que dão prazer, atuam sobre o sistema de recompensa do cérebro, né? Ela faz você liberar dopamina, que é um neurotransmissor, uma substância química, que faz você sentir prazer.
Mas o que acontece, como várias coisas quando a gente fala de prazer, né? Existem prazeres duradouros e existem prazeres fugazes, prazeres momentâneos e rápidos. O da pornografia, como outros, é um prazer fugaz. E é um prazer desconectado de qualquer vínculo real. É com imagens, né? com ideações da sua cabeça. Então, fazendo aí um paralelo, é mais ou menos, sabe quando você morde um doce que parece super gostoso, mas no fundo você vai lá morder e vê que ele é de plástico. Né? Você vai ver que ele é uma maquetezinha. Só que aí o que acontece? Aí você volta, de novo, né? E isso começa a virar um hábito. Mais do que um hábito, chega uma hora que você não consegue mais parar. E aí o que acontece? Por que você não consegue mais parar? Porque virou o famoso vício, né? O que é vício, do ponto de vista da espiritualidade, tá? Não sei as outras definições. Vício é tudo aquilo que te controla, mesmo quando você já percebeu que está te destruindo. Você já percebeu que não é saudável, que você não quer, que te faz mal, mas você ainda está dominado por aquilo, tá? Bom, e aí o pior é que o preço que se paga, ele é geralmente silencioso, como muita coisa na espiritualidade. Ele é um preço sutil. Então o que você começa a sentir às vezes quando você está com um vício? Você sente a sua energia vital caindo, ela já não é mais a mesma. A tua confiança murcha, você já começa a ter uma falta até de autoestima, né? O teu foco muitas vezes vai embora, porque você está sempre pensando naquele vício. Muitas vezes até a tua fé começa a sumir, né? Você começa a ficar um pouco descrente das coisas. Então, por que a espiritualidade? Né? Será que a espiritualidade tem algo a dizer sobre isso? Tem, e muito, porque esse é um fenômeno que toca na espiritualidade. Né? Então, eu começaria lembrando o seguinte, que a nossa energia sexual, ela é sagrada. Em praticamente todas as tradições espirituais, e de novo, eu estou falando de tradições espirituais, não necessariamente religiões, que são outra coisa, em praticamente todas as tradições espirituais, o corpo e o desejo não são vistos como pecado. Tá? Você tem politizações da coisa que sim, algumas religiões ocidentais e orientais vão falar que sim. Mas espiritualmente, corpo e desejo não é pecado. Pelo contrário, geralmente corpo e desejo é visto como um portal, como uma ferramenta como qualquer outra. Então, na Kabbalah, por exemplo, existe o conceito de Yesod, né? Que é uma sefirá, da árvore da vida, é a base espiritual da sexualidade. Aí, o que essas tradições vão dizer? Que quando então você usa essa energia de Yesod mal usada, quando você desperdiça essa energia, você não está perdendo só alguma coisa física, por exemplo, no caso do homem, tendo uma emissão seminal, né? Perdendo um fluido corporal. Você está perdendo luz, porque você não está sabendo canalizar essa ferramenta. Então, no Zohar, você tem um termo específico para esse desperdício de energia, né? Shirvat Zera Levatalá, o derramamento de sêmen em vão, mas não é sêmen, é de semente, de energia, né? O derramamento de energia em vão. Então, veja, em outras tradições você tem a mesma ideia. No hinduísmo falam da famosa Kundalini, né? Uma energia que sobe pela sua coluna, quando ela não é desperdiçada. Se você desperdiça, ela nunca consegue subir. No cristianismo, de novo, místico, né? A castidade é vista como ponte para o êxtase divino. Por que eu falei no místico? Porque o cristianismo é uma das religiões que tende a punir bastante essa ideia, né? Corpo, sexo e desejo como algo pecaminoso. Mas a visão mística é um pouco diferente. A castidade pode ser praticada para você atingir um êxtase divino. Bom, então a ideia que eu acho importante começar dizendo aqui, quando a gente trata de assuntos como sexualidade, desejos sexuais, não é reprimir, não é ignorar, não é fingir que não existe. É você direcionar. Né? Então, quando a sexualidade vira um vício, esse é o problema. Não é que a sexualidade seja um problema, mas quando a sexualidade vira um vício, ela perde a essência, ela perde a alma dela. Por outro lado, quando você usa a tua sexualidade como um caminho, como uma ferramenta, ela vira um fogo sagrado. Né? Então a energia sexual, de novo, ela não tem que ser reprimida, ela não tem que ser banalizada, ela não tem que ser escancarada, nada disso. Ela tem que ser canalizada, ela tem que ser tratada com devido respeito. Essa é a ideia. Bom, nos últimos anos, talvez se você conhece aí, está um pouco antenado, né? Muitas pessoas, várias, eu diria milhares de pessoas, começaram a perceber esse tipo de coisa, mais ou menos intuitivamente, às vezes não no âmbito espiritual, mas começaram a perceber como a pornografia e a masturbação podem drenar, né, se elas viram vício. E aí surgiu um movimento, acho que eu chamaria assim, um verdadeiro movimento, NoFap, né, no inglês. Então são pessoas comuns que começaram a dizer o seguinte, olha, chega, eu quero minha energia de volta. Eu estou preso aqui num ciclo de masturbação e pornografia que me drena.
E é interessante, eu pelo menos acho, os relatos dessas pessoas são impressionantes, né? Pessoas relatando que começaram a aderir a esse movimento e conseguiram mais disposição, mais autoestima, mais clareza, mais força espiritual, embora elas não mencionem esse termo, né? Agora, veja, você pode pesquisar sobre esse movimento NoFap, aderir a ele e tal, mas eu diria que NoFap não é só parar de se masturbar. É sobre você pegar aquela força, de novo, é isso que eu quero falar nesse vídeo, e usar para algo diferente, canalizar. É você pegar essa força, essa vontade, esse desejo, que a psicologia vai chamar de libido, e usar para criar, para amar, para servir, para se tornar aquilo que você foi chamado a ser. Então isso no meio espiritual é chamado de sublimação, tá? Talvez um termo até bem alquímico. Então eu diria que assim, não é só sobre parar, você ficar se controlando, porque isso, a gente vai falar, é uma repressão. Você fala, não, a partir de hoje eu não posso, né, vou me proibir. A ideia é você transmutar, é você substituir, canalizar, percebe? É fazer essa energia se movimentar de outra maneira. Então, na ideia da repressão que eu falei, a energia sexual, ela é como um rio. Se você bloquear, ela estoura. Ela vai inchar, ela vai explodir, ela vai sair por algum outro lado. Vai sair pelo ladrão, né, como fala em português. Mas se você canaliza esse rio, ele irriga a terra. Você pode levar até um campo que precisa de água. Então, a sublimação é o processo de transformar um impulso em uma realização. E a energia sexual é potente, talvez seja das forças mais potentes que o ser humano tem. Então, quando ela é canalizada, você pode alimentar projetos de vida, você pode alimentar estudos, você pode alimentar relações e buscas espirituais. Então, tentando sair aqui um pouco do ramo abstrato teórico, né? Vou tentar te dar um caminho prático. Sentiu essa energia, o que você pode canalizar? Usa para fazer exercício, espiritual ou físico, tá? Vai meditar. Vai estudar algo que expande a sua alma, vai servir alguém, ajudar alguém, praticar caridade, vai trabalhar num projeto que para você é muito importante, que tem um propósito. Cada vez que a vontade vier, usa como uma oportunidade para você escolher um caminho superior. Veja como se fosse assim, uma chance que teu corpo está te dando de você subir um degrau, de você escolher a alma em vez do instinto. Tá? Bom, e quando você cair? Você tá viciado e você fala, bom, tô lutando contra isso, tá? E aí quando você cair? Porque você vai cair, tá? Tudo bem, faz parte. A Kabbalah vai ensinar o quê? O justo também cai, né? O que torna uma pessoa justa é que ela se levanta. Então tem aquela famosa ideia, né? 7 vezes cairá o justo e 7 vezes ele se erguerá. Então, não é sobre pureza, não é sobre perfeição. A Kabbalah não acredita nisso. Não existe ser humano perfeito, não existe ser humano puro. Você vai errar, você vai cair, você vai fazer coisa que você não gosta. Mas a ideia é, então volta a levantar. A ideia é sobre coragem, é sobre perseverança, percebe? Agora, outra coisa para você que está me ouvindo e talvez está, né, com esse problema, com esse vício e tudo mais. Uma das coisas mais importantes, eu diria, é você separar a identidade do vício. Eu vejo isso muito, né, em pessoas que me escrevem, até alguns de vocês que pediram vídeo sobre o tema. Então, escuta isso com atenção. Você não é o seu vício. Não é por causa desses atos que você é sujo. Você não é sujo, você não é fraco. Né? Você é uma alma em processo de volta, em processo de retorno. Esse desejo que está pulsando aí dentro de você não é só libido. Do ponto de vista espiritual, é uma saudade. É uma saudade do divino, é uma saudade por sentido, é uma saudade por plenitude, né? Do contato com algo que te preencha por inteiro. É algo extremamente elevado. O problema é que o mundo te ensina a matar essa saudade com fast food, né? Com coisa rápida, com coisa imediata. Essa é a questão. Mas a sua alma, ela está desejando banquetes sagrados, não fast food. Então é aí que jaz o problema, percebe? Então não culpe o teu desejo, a tua vontade, o teu querer sentir prazer. É ótimo que você queira sentir prazer, sinal de que você está vivo e de que você é um ser humano saudável. O modo que você sente o prazer é que pode ser problemático, entendeu? Os atalhos que você está pegando para isso. Então, de novo, o prazer não precisa ser abandonado. Ele precisa ser resgatado na sua maneira mais verdadeira, na sua maneira mais sutil. Tente buscar prazer no toque, com amor, na conexão verdadeira, no afeto, com presença, né? E outra coisa importante, quando você está nessa de tentar se libertar desse vício, começa pequeno.
Você vai talvez no começo se propor assim, olha, eu vou ficar um dia sem pornografia, 24 horas. Depois você fala assim, bom, hoje eu vou ficar 2 dias, né? Deixa passar um tempo, vou ficar 2 dias. Depois uma semana. E com o tempo você vai vendo o quê? A tua energia voltando, o teu olhar ganhando brilho, a tua autoestima melhorando, né? Você se sentindo confiante, a tua voz adquirindo mais força, inclusive a tua voz interna. Então, se você se identificou com o que a gente discutiu nessa aula, considere já dar um passo prático hoje. Já assuma aí o compromisso de recomeçar. E sempre que você quiser desistir ou pensar em desistir, você pode voltar aqui. Eu vou estar aqui te lembrando, seu corpo é um templo, sua alma é uma tocha, e a sua energia pode criar mundos se você souber canalizá-la. Obrigado por acompanhar até aqui, tudo de bom e até um próximo vídeo.